Bom dia, igreja! A paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para o nosso segundo episódio da nossa série de devocionais. Referente, é fácil demais ser crente quando tudo vai bem? Nosso estudo conecta 8 trechos bíblicos profundos que tratam de um tema central e inevitável na jornada humana. A soberania de Deus diante do sofrimento, das crises e das estações da vida. Os textos, eles nos ensinam como o justo deve reagir, tanto no deserto da dor e da escassez, quanto no perigo da fartura e também da calmaria. Temos dois ambientes: o ambiente da dor, da escassez, da disciplina, né? Porque são momentos que a gente aprende a ter disciplina, e o perigo da fartura. Por que o perigo da fartura? Porque quando tá tudo bem, tá tudo farto, não tem nada faltando, tá tudo tranquilo, a probabilidade da gente se desviar, da gente sair do propósito do Senhor é muito fácil e muito rápido. Então devemos ficar de olho, com os dois olhos bem abertos, não é só um olho, ficar com os dois olhos bem abertos para esses dois cenários. Quando o cenário muda, o choque da adversidade. Como reagimos quando a crise bate à porta e as respostas de Deus parecem demorar? O primeiro passo, quando tudo dá errado, geralmente é o questionamento. Mas por quê? Mas por que eu estou passando por isso? Por que tal coisa está acontecendo? O Senhor me abandonou? É nosso primeiro questionamento. Aqui nós vamos ver a dor que é real, mas a nossa reação define o nosso caráter espiritual e a nossa maturidade. Porque não adianta nada sermos crentes só da boca para fora, quando tudo tá certinho. Não, porque eu sei o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 23. Eu sei o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 19. Porque os irmãos, eles sabem muito bem que eu sou uma pessoa culta espiritualmente, que eu conheço o evangelho. E na hora do perigo, será que estou sabendo utilizar esse capítulo, esse versículo? Ou será que estou vivendo a minha vida reclamando, murmurando, fazendo com que a vontade de Deus fique em xeque? Vamos estudar e adentrar momentos, conceitos aos quais a fé, ela tende a fazer com que nós fiquemos em dúvida, com que a gente passe a questionar Deus e acabe caindo na armadilha da nossa própria, das nossas próprias escolhas, do nosso próprio entendimento e do nosso próprio julgamento. Porque a gente acha que somos deuses, né? Somos mais inteligentes do que Deus. Não, Senhor, eu estive lá, eu estou vivendo tal coisa. Quem está vivendo sou eu, não é o Senhor. Como se Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente. Agimos muitas das vezes como se Deus fosse um objeto, ao qual eu pego, utilizo e muitas das vezes acabo fazendo com que ele não seja visto e exaltado em nossas vidas. Mas vamos começar com nossos versículos chaves, porque hoje o estudo está muito bom, tem muitas referências boas e vamos que vamos, porque o Senhor, Ele é o mestre de nossas vidas. Vamos lá para Jó, capítulo 2, versículo 10. A aceitação da soberania divina. Ele respondeu: você está falando como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Após perder bens e os filhos, Jó é ferido com uma doença terrível
diante do conselho de sua esposa para amaldiçoar a Deus e morrer, Jó usa o termo insensata, nabalá, que na Bíblia não significa falta de inteligência, mas falta de percepção moral e espiritual. A expressão aceitaremos o bem e não o mal mostra a teologia de Jó. Deus é perfeitamente soberano. Ele não enxerga o sofrimento como um sinal de que Deus perdeu o controle, mas como parte dos mistérios da providência divina. Nossa adoração não pode ser baseada em um contrato de bem-estar. Quando a dor, a perda ou a doença baterem à porta, lembre-se de que mesmo Deus, que derrama bênçãos, tem o direito soberano de nos testar no crisol da aflição. Mantenha seus lábios livres da murmuração. Quantas e quantas vezes caímos nesse ponto? Por quê? Porque queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Ah, mas Senhor, eu vou fazer tal negócio porque tal negócio vai me ajudar. O negócio dá errado. Ah, Senhor, mas eu vou fazer X coisa porque X coisa vai me ajudar. X coisa foi lá e deu errado. Deus, ele não enxerga o raso. Deus, ele enxerga o todo. E ele sabe o que vai fazer com que a gente se desvie, com que a gente caia, com que a gente deixe de adorá-lo, com que a gente deixe de segui-lo, com que a gente deixe de ter a nossa fé muito bem consolidada e solidificada. Deus sabe de tudo. Então, muitas das vezes, acontecem situações aos quais, nossa, mas eu investi meu dinheiro nesse tal negócio e não deu certo. Poxa, Deus não gosta mesmo de mim. Nosso primeiro passo é a murmuração. É atentar contra a pessoa de Deus verbalmente. E damos ouvidos muitas das vezes às pessoas que estão à nossa volta, que não têm fé, não têm crença, não têm religiosidade, e acabam falando coisas que fazem com que o nosso coração de fato fique de forma, como é que eu posso dizer, duvidoso, sendo que não podemos colocar a dúvida em nosso coração. Lembra lá no Éden o que a serpente fez com Adão e Eva? Com Eva, né, basicamente. O que a serpente fez com Eva? A serpente ficou ali sondando para saber o que Eva estava fazendo, o que Eva não estava fazendo, seduzindo. Ela tá olhando muito ali pra frutinha. Vou chegar ali nela, ó. É nela que eu vou investir. É ela que vai cair, pode ter certeza. Falou lá pros compatriotas dele e falou assim, ó, pode ficar tranquilo que essa daí, ó, já tá no papo. E o que aconteceu? Eva, de tanto seduzir, a serpente virou. Quer dizer que você não pode comer de nenhum fruto do jardim? Eva disse, não, de qualquer fruto do jardim eu posso comer, só do meio é que eu não posso. Fruto do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Por causa de quê? A serpente entrou num diálogo com ela porque ela deu ouvidos. Se Jó tivesse dado ouvidos à mulher dele, que chegou e começou, ó, blasfema esse teu Deus aí, ó, não fala dele não. Pô, esse teu Deus aí tá deixando você. Pô, já tu perdeu nosso filho. Já tu tá perdendo a saúde. O que tá acontecendo? O que esse Deus tá querendo de nós? Amaldiçoa esse Deus aí. Então, se ele tivesse dado ouvidos para o que a mulher dele falou, o que teria acontecido? Ele teria feito o que ela falou. Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Eu te odeio. O Senhor é meu inimigo. Ele teria feito isso. Porque a nossa humanidade não faz com que a gente enxergue o profundo de Deus, a causa, a raiz e o efeito de Deus. Nós queremos somente enxergar o raso, sabe?
o olhinho de jacaré? O jacaré ele fica com o focinho para dentro da água e fica só com os olhinhos dentro da água, o restante, e a gente vê só o jacaré vê só o superficial. Se ele quiser ver mais profundo, ele tem que abaixar. Deus, ele enxerga o profundo. A gente só enxerga o superficial. Então, se você está passando por dificuldade, você está passando por provação, você está passando por luta, Deus já enxergou a profundidade e sabe aonde essa profundidade vai te levar. Aonde você vai melhorar, aonde você vai ser o alicerce da palavra dele. Você só está aonde Deus quer que você esteja. Eu passei por muitos locais na minha vida. E todos os locais que eu passei na minha vida, eu falava do amor de Deus. Em todos os lugares. Me dava uma oportunidadezinha, que eu já entro com o evangelho. E é isso. O crente, ele só está aonde Deus quer que ele esteja. Não só o crente, todos os outros. Pessoas que não professam a mesma fé que a minha, podem estar no mesmo local que eu e acabar que ela ouve o evangelho por mim falado de alguma forma e queira viver esse evangelho, entende? Queira ser participante desse evangelho. E isso aí, para nós cristãos, cara, é muita bênção. Você ter uma pessoa que veio para Cristo ou que conheceu a Cristo através daquilo que você diz, que você dos seus estudos. Então, Jó aqui, ele entendeu que Deus é profundo e é aquilo. Se o bem a gente recebe de Deus, Deus também não vai fazer com que a gente passe por provações? Essa foi a teoria dele, isso que ele pensou na cabeça dele. Não é errado. Não é errado ele pensar assim. Não é que Deus coloque a gente no meio do fogo de propósito. Muitas das vezes são nossas escolhas também. Isso a gente também tem que estar ciente e ter noção desse ponto, porque muitas das vezes nós é que nos colocamos no meio do fogo da provação. Mas quando a provação ela vem, a prova ela existe, é para justamente darmos noção e ciência daquilo que a gente vem aprendendo do Senhor. Entende? Então, como visto no estudo de ontem, Satanás ele começa a ver em Jó que Jó só agradava a Deus porque Deus fazia tudo o que ele queria. Parece até que Deus era um garçom de Jó, mas não. Deus conhece o coração de Jó, assim como conhece o meu, como conhece o seu. Deus conhece o nosso coração. Será que no dia da provação nós vamos murmurar ou vamos fazer como Jó? O capítulo 2 de Jó relata o segundo concílio celestial. Satanás argumenta que Jó só permanecia fiel porque sua saúde estava intacta. Deus permite o segundo teste, poupando apenas a vida de Jó, que é cometido por tumores malignos na cabeça aos pés. Após recusar o conselho da sua esposa, Jó recebe a visita de seus 3 amigos, Elias, Bildade e Zofar, que se assentam com ele na terra por 7 dias e 7 noites em absoluto silêncio, solidarizando-se com a imensidão da sua dor. João 16, versículo 33, a realidade das aflições e a certeza da vitória. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está encerrando seu discurso de despedida no cenáculo. Ele usa o tempo verbal presente para a realidade contínua. No mundo vocês terão aflições, pressões, esmagamentos, tribulação. No entanto, a base para a paz e para o ânimo, coragem dos discípulos, não é ausência de problemas,
mas um fato histórico e espiritual definitivo: a vitória messiânica de Cristo sobre o sistema corrompido do mundo. Nós, como servos e discípulos de Jesus, junto com Ele, também iremos vencer o mundo. No final de tudo, receberemos a coroa da vida, ao qual foi prometida para aqueles que permanecerem fiéis. O sofrimento deste mundo não é uma anomalia na vida cristã. É uma promessa. Quando as pressões da vida tentarem te esmagar, não busque paz na mudança das circunstâncias, mas na sua união com Cristo. Una-se cada vez mais com Ele. Você luta a partir de uma posição de vitória que já foi conquistada por Ele. Ou seja, a vitória já foi conquistada. Cristo venceu a morte para nos dar a salvação e a vida eterna. Nosso trabalho é só obedecer. A pior parte Jesus já fez. Entregou a sua vida, deu-se para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. E Ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos de igual modo ressuscitar no grande dia do Senhor. No capítulo 16 de João, Jesus adverte os discípulos sobre as perseguições e exílios que sofreriam por causa do seu nome. Ele explica a necessidade da sua partida para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e guiar a igreja na verdade. Jesus conforta a tristeza deles usando a metáfora da mulher grávida, cujo sofrimento é temporário, se transformaria em alegria completa com o nascimento do filho e culminaria na promessa da sua vitória. Aqui fica bem explícito que Jesus, ele fala com os seus discípulos o porquê que eles seriam perseguidos, o porquê que eles seriam presos, o porquê que eles seriam amarrados, mortos, tudo para um propósito maior, a glória de Deus. Ah, mas Natália, eu não quero passar por isso não. Todo crente tem as suas tribulações. Todo crente passa pelas suas provas da vida. Não sou eu e nem é você que vai ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e não vai passar pelas provações. Estou lendo, estou estudando, estou aprendendo. O que vai acontecer? Prova. No final, nós precisamos dar prova daquilo que a gente aprendeu. Dar crédito para quem merece crédito, que é Cristo Jesus, nos mantermos fiéis e confiantes com a nossa fé inabalável. Claro que a gente vai ter nossos momentos de, poxa, ai, tá pesado essa cruz, hein? Tá difícil. Mas é aquilo. Entregou ao Senhor, Ele é fiel para te ajudar. Ele é fiel para te coordenar. É Ele, não sou eu nem é você. É Ele. Quantas e quantas provações que eu passei, que foram vencidas com muita oração, muito pedido de socorro. E é eu e Deus, muitas das vezes sozinhos, nós dois. Eu em oração, entregando a Ele, e Ele me confortando, trazendo pessoas para trazer alívio para minha alma, porque muitas das vezes eu não tinha mais forças, e Ele colocava pessoas no meu caminho para me fortalecer, Ele colocava mensagens para me fortalecer. Hoje, graças a Deus, eu tenho força para ler o Evangelho, ler e aprender. Ontem, no caminho, no trajeto para o trabalho, ouvindo as Escrituras Sagradas, que eu vou para o trabalho, é 1h30 que eu leio as Escrituras em áudio.
Estou preenchendo as janelas da minha vida. Ontem fui ouvindo Ezequiel e fiquei abismada com tanta maluquice que Israel fez. Mas tanta maluquice. A ponto de Samaria e outra lá que eu esqueci o nome, ser chamada de prostituta. De tanto que se envolvia com coisa errada. Então tu imagina, Jesus chega num contexto ao qual Israel estava numa situação completamente desvirtuada, e Jesus chega dentro de um contexto para trazer a salvação, trazer a redenção de Israel, e Israel está tão perdida nela mesmo que ela não consegue enxergar o Messias. E assim acontece com a gente no dia de hoje. Vivemos tão inebriados, tão desnorteados pelas coisas que o mundo nos oferece, pelas distrações do mundo, ao qual vêm e vão, que nós também caímos e muitas das vezes até mesmo blasfemamos contra Deus. Porque o que vai ser mais importante não vai ser a palavra, não vai ser o estudo, não vai ser o fortalecimento. Vai ser a série da Netflix, vai ser o Reels do TikTok, do Instagram, vai ser o amiguinho que tá levando pra balada, tá levando pra festa. E a vida para Cristo vai só passando. E eu não tenho tempo para ler as escrituras, eu não tenho tempo para ir ao culto, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para clamar, eu não tenho tempo para obedecer. Porque minha vida está tão corrida, tão agitada, que eu não consigo nem ter um contato com Deus. E é aí que o perigo começa a morar. A nossa separação do sagrado, do santo dos santos de Deus em prol das distrações da nossa vida. Salmo 42, versículo 11. Porque você está assim tão abatida, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Este salmo atribui aos filhos de Corá. É um lamento clássico de alguém exilado e longe do templo. O salmista usa uma técnica de introspecção espiritual. Ele prega para si mesmo. O termo para abatido indica estar curvado sob peso de tristeza. Em vez de se deixar arrastar pelas emoções da pressão e da perturbação, agitação como o mar, ele ordena sua própria alma que mude o foco e coloque a esperança na fidelidade futura de Deus. E é dessa forma que a gente age, dando crédito e confiança à fidelidade de Deus. Pode ser que nesse momento agora, eu e você podemos estar passando por tribulação. Vamos entregar a Deus e questionar a nós mesmos. Por que minha alma está atribulada? Por que minha alma está contrita, abatida? Entregue ao Senhor, porque Jesus é fiel, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, Jesus é fiel e Ele não está inerte à sua dor. Ele ouve a sua dor e de forma nenhuma Ele vai te questionar. Mas Ele quer ver a sua fé sendo vista. E assim, com esse problema que você está passando hoje, com essa tribulação, você ajudar a outras pessoas, você ajudar a outros irmãos, e assim crescermos em espírito. Há dias em que as emoções tentam governar a nossa mente. Nesses momentos de abatimento e angústia, não aceite passivamente o que sua alma sente.
Converse com ela. Ordene a si mesmo. Lembrar quem Deus é e declare, por fé, que você ainda voltará a cantar louvores. Ou, se estiver tão abatida assim, bota o louvor bem alto na sua casa. Comece louvando a Deus. Tem um louvor que, quando eu passei por uma tribulação muito grande, esse louvor fez muito sentido para mim. E ele até hoje faz muito sentido. Porque ele diz assim, ó. Questiona ou adora, questiona ou adora, se ele nada fizer, mostra sua fé, questiona ou adora. Então, nos momentos das minhas maiores tribulações, teve uma que foi bem forte mesmo, que eu pensei que eu não ia conseguir sair. Eu estava tão envolta que eu pensei que eu não ia conseguir me livrar. Mas o Senhor foi fiel e me ajudou. E eu falava, eu vou adorar, eu vou adorar. E eu adorava o Senhor. Nos momentos que eu mais ficava triste, eu adorava. Tem um louvor também que nessa mesma época ele foi lançado, que era assim, ó. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me naufragar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou. Não, o medo ele acalmou. O vento repreendeu quando ele ordenou. O mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Cara, todas as vezes que esse louvor eu botava para eu escutar no momento que eu estava de muita tribulação mesmo. Mas muito eu pensava que eu não ia sair. Quando eu escutava esse louvor, parece que era um refrigério para minha alma. E eu ia me acalmando, e dali eu louvando, eu já emendava numa oração, e eu chorando ao Senhor e clamando ao Senhor, e Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu preciso do Senhor, sozinho eu não consigo enfrentar isso. E cara, Ele me livrou para hoje eu estar aqui, contando esse testemunho. Foi um momento de uma barra pesadíssima que eu enfrentei com a minha mãe doente. Não é fácil. Porque o que acontece? Quem é o nosso porto seguro abaixo de Deus? É nosso pai e nossa mãe. Depois que a gente casa, passa a ser o nosso cônjuge também. Mas imagina, você crescendo, não tendo direcionamento porque a sua mãe ficou doente, não sabendo o que fazer, não sabendo como agir. E você tem que amadurecer em meio ao caos. Foi barra pesada. Mas para a glória de Deus, eu tô aqui hoje contando esse testemunho. Viva! Foi um dos momentos mais barra pesada. Porque foi um momento que eu entrei em depressão, em síndrome do pânico. Eu não queria ver ninguém. Eu preferia a morte. Foi brabo, gente. Barra pesada. Mas hoje eu tô aqui, contando que eu sobrevivi e, para a glória de Deus, passei. Minha mãe foi curada. E ó, só vitória. O Salmo 42, ele abre o livro 2 dos Salmos e expressa uma sede profunda por Deus, comparando a alma do autor a uma coroa, uma corça que suspira por águas correntes.
O salmista chora dia e noite, enquanto seus inimigos o escarnecem, perguntando: onde está o seu Deus? Ele relembra com nostalgia os dias que liderava as multidões em festas rumo à casa do Senhor. No meio do colapso de suas emoções, o texto alterna entre a profunda dor do presente e a firme determinação de esperar o livramento divino. A confiança. O salmista depositou a sua confiança em quem pode resolver, que é Deus. Não adianta, você pode recorrer a bens, você pode ser o maior milionário do mundo, pode ser um rei, pode ser uma rainha. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Abacuque 3, 17 ao 18. A alegria independente das circunstâncias. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das oliveiras e as lavouras não produzindo mantimento, mesmo não havendo ovelhas no curral e esvaziando-se o check-out dos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei a Deus da minha salvação. Abacuque está prestes a ver sua nação ser invadida e destruída cruelmente pelos babilônios. A lista que ele apresenta descreve um cenário de colapso econômico e agrícola total, ausência de frutos, óleos, mantimentos e rebanhos. No entanto, o profeta usa o conectivo ainda assim. Mas quanto a mim, fazendo uma escolha radical, a sua alegria não está ancorada no produto da terra, que são as bênçãos, mas a pessoa do Senhor, Yahvé, e no Deus da sua salvação. Quantas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos a despensa e falta mantimento. Quantas vezes, olhando para nós mesmos, falta roupa, falta sapato, falta dinheiro, faltam amigos. Aqui Abacuque diz que pode faltar qualquer coisa, mas ele exultará ao Deus da salvação. Meu irmão e minha irmã, não importa a provação, não importa o que está acontecendo, mantenha-se firme em Yahvé, no Deus da sua salvação, no Deus que pode te dar liberdade. Tá difícil, mas você vai conseguir. Parece impossível, mas você vai vencer. Coloque isso enraizado na sua mente. Escreva na tábua do seu coração, aonde o Senhor habita. E não se perca no seu próprio entendimento. Não deixe as vozes de fora turbulentas acabarem com a sua fé. Mantenha-se firme, porque depois de aprovado, a coroa da vida e a vitória sobre essa luta vai passar. Eu não sei o que cada um passa em sua vida, se é uma doença, se é falta de comida, se é falta do que beber. Eu não sei o que você está passando, mas ao final eu quero orar por você. Mantenha-se firme. O Senhor está contigo. Se tudo der errado na sua economia, nos seus projetos ou no seu sustento físico,
onde estará a sua estabilidade? Esse texto desafia a desenvolver uma fé que não depende dos resultados visíveis. Descubra a beleza de alegrar-se no Senhor, simplesmente porque Ele é o seu Salvador, mesmo quando os estábulos da vida estiverem vazios. Mantenha-se firme. O capítulo 3 é a oração de Abacuque em forma de cântico. O profeta começa pedindo a Deus avive a sua obra no decorrer dos anos e que, na sua ira, se lembre da misericórdia. Ele faz uma descrição teofônica majestosa de Deus, marchando pela terra com poder e resplendor para salvar o seu povo. Diante dessa visão do juízo vindouro, o profeta treme por dentro, mas decide pacientemente esperar pelo dia da angústia, terminando com uma das maiores declarações de fé e adoração de toda a Sagrada Escritura, de toda a Bíblia. Naum, capítulo 1, versículo 7. O refúgio no dia da angústia. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Em meio a um oráculo de juízo terrível contra Nínive, a capital assíria, Naum insere esta joia teológica. O termo para refúgio significa uma fortaleza fortificada, um grande lugar alto e inacessível ao inimigo. Angústia traz a ideia de um lugar estreito, um aperto sufocante. O verbo protege ou conhece indica um conhecimento íntimo, relacional, de aliança. Deus não apenas sabe quem confia nele, mas cuida ativamente de cada um de nós individualmente. Quando o cerco, ele aperta. O que o texto ele quer dizer de Naum, texto de Naum, capítulo 1. Ele quer dizer o seguinte, que o Senhor, ele é um bom refúgio em tempos da angústia. Ele protege os que nele confiam. Em quem você está depositando a sua fé? Em quem você está depositando a sua confiança? Sua confiança está nos seus bens? Sua confiança está no dinheiro que você possui? Sua confiança está nas pessoas que estão ao seu lado? Nas pessoas que te cercam? Ou sua confiança está no Senhor? Muitas das vezes, colocamos a confiança que é de Deus em nós mesmos, deixando com que o nosso eu domine o cenário da nossa vida. Será que estamos deixando isso de fato consumir nossas vidas? Será que ao invés de darmos crédito e confiança ao Senhor, estamos confiando em nós mesmos? Vamos pensar e colocar em prática o exercício da fé, de confiar em quem realmente pode nos ajudar, que é Deus, revelado em Cristo Jesus. Deus deu a Cristo Jesus para que nós puséssemos nossa fé exclusiva nele. E não em bens, em coisas perecíveis, mas num Deus que é imperecível. O livro de Naum começa com um poema que exalta o caráter de Deus, como um Deus zeloso, vingador e soberano sobre a natureza, que repreende o mar e faz secar os rios. O texto apresenta o contraste da justiça divina ao mesmo tempo em que a sua ira é insuportável para os seus inimigos e para a orgulhosa cidade de Nínive.
Ele se manifesta como bondade e fortaleza para o seu renascimento fiel, prometendo que a opressão que assola o seu povo não se levantará duas vezes. Para fecharmos, vamos ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pedro está escrevendo para cristãos que enfrentam a terrível perseguição sob o Império Romano. A expressão fogo evoca o processo que refina dos metais preciosos no forno ardente. Aqui o apóstolo exorta-nos a não encararem o sofrimento por causa de Cristo como algo estranho ou fora dos planos. O fogo, ele não vem para destruir o crente, mas sim para prová-lo, para fazer com que ele se torne uma joia refinada, purificando a fé e eliminando as impurezas do caráter. O ouro passa pelo fogo para se tornar uma joia preciosa. Pode ser um brinco, pode ser um anel, pode ser um cordão, pode ser uma pulseira. Depende nas mãos de quem você está deixando ser passado pelo fogo. Nas mãos do Senhor, o fogo ele tem o poder e a capacidade de nos melhorar, de nos solidificar, de nos transformar na joia mais preciosa utilizada por Deus. Quando as lutas espirituais ou as oposições por amor ao Evangelho ficarem intensas, não entre em crise teológica, perguntando: por que comigo? O sofrimento faz parte do currículo da maturidade cristã. Veja o fogo não como um sinal de abandono, mas como um método de Deus para mudar o ouro da sua fé, para você ajudar outras pessoas, para você se fortificar e solidificar, para ganharmos a coroa da vida. No capítulo 4 de 1 Pedro, Pedro exorta os crentes a viverem armados com o mesmo pensamento de Cristo, abandonando as paixões humanas e o estilo de vida devasso do passado, mesmo que isso custe sofrer a incompreensão dos gentios diante da proximidade do fim de todas as coisas. Ele ordena a prática do amor mútuo, da hospitalidade e do serviço através dos dons espirituais para a glória de Deus. Na segunda metade, o foco volta-se para o sofrimento, distinguindo a dor de ser punido por um erro da alegria do sofrer como cristão. Nós, como cristãos, devemos nos posicionar diante do sofrimento, das crises e das aflições temporárias, expostas nos outros textos. A firmeza no crisol da aflição. Ao unirmos estes relatos bíblicos, encontramos um manual de sobrevivência espiritual para os dias de crise e de dor. O sofrimento não é um sinal de que Deus perdeu o controle, mas sim uma realidade inerente a este mundo. João 16, versículo 33. E um instrumento pedagógico para lapidar a nossa fé. 1 Pedro 4, 12. A engrenagem da confiança no meio da tempestade funciona através de 3 atitudes práticas. Adoração soberana. Aceitar o plano de Deus na dor, assim como na alegria. Jó, capítulo 2, versículo 10. Diálogo interno. Ordenar a alma que reaja e espere no Senhor. Salmo 42, 11. Escolha radical. Alegrar-se no Salvador, mesmo com os celeiros vazios. Abacuque 3, 17 e 18.
No dia do aperto e da angústia, o ser humano é tentado a retroceder ou desanimar por falta de raízes profundas. Lucas 8,13. No entanto, a promessa bíblica garante que o Senhor não é indiferente à nossa dor. Ele se move como uma fortaleza impenetrável e protege de forma personalizada cada um daqueles que decidem se refugiar em Deus. Naum, capítulo 1, versículo 7. A dor é temporária. A vitória de Cristo é eterna. Se o fogo da provação se acendeu, não olhe para as cinzas das circunstâncias ao redor. Corra para o refúgio e decida adorar aquele que já venceu o mundo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai, por mais um dia que se chama hoje. Pai, hoje eu quero orar por cada irmão que está aqui presente, Pai. Por cada irmã que está aqui presente, clamando ao Senhor. Clamando por socorro, por misericórdia, por cada provação que nós passamos, Senhor. Nos solidifica, nos faça, Pai, nos torne capazes de passar pela prova e assim sermos aprovados pelo Senhor. Não é fácil, nós entendemos, mas entregamos, Pai, tudo ao Senhor. Tome-nos, Pai, em tuas mãos. Faça, meu irmão, minha irmã, o seu pedido agora, nesse momento. O Senhor está aí do seu lado, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor. Se derrame diante ao Senhor, chore, clame, exalte ao nome de Cristo Jesus, é o nome de Deus. Chame, clame, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peça ajuda, peça auxílio, peça conselhos. Estude cada vez mais o Evangelho, aprenda do Senhor e mantenha-se firme. Ajude, Pai, a cada um se manter firme em suas lutas, em suas necessidades, em seus medos, em seus anseios. Tome cada um em tuas mãos, perdoe os pecados de cada um e seja conosco, Paizinho, assim eu te peço e oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.